Oi, pessoal, então vou continuar aqui a gravação. A gente estava fazendo a apresentação, aí teve uma interferência e a gente não conseguiu continuar a gravação. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente tentar continuar o raciocínio. Eu não sei se foi realmente daqui que a gente parou, mas qualquer coisa a gente une os outros vídeos depois para que a gente possa continuar aqui a linha de raciocínio. Bom, acho que está dando para ver aí. Bom, então o texto diz o seguinte, que o amor de Deus é universal, todos aqueles que quiserem podem vir. Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Eu queria chamar a atenção aqui para essa expressão, ele gostaria, né? Isso, na minha opinião, indica que seria da vontade de Deus que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Jesus está expressando isso. Né? Continuando aqui nessa linha de raciocínio, a vontade final daquele que me enviou é a de que eu não perca um dentre aqueles que a mim foram dados. E esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e que acredita nele terá a vida eterna. Notem, isso está de uma maneira bem clara e límpida, não está algo que necessite de uma interpretação, não tem aqui nenhum tipo de conhecimento por trás disso, que necessite de uma interpretação. Está dizendo, a vontade do Pai é essa, né? Que todo aquele que acredita em Jesus, né, tem a vida eterna. Então, a gente está vendo aqui que a vontade do Pai é que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Todo aquele que vê o Filho, acredita nele, tem parte do livro que fala, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade. Então, assim, o conhecimento da verdade, conhecimento de Jesus, conhecimento da revelação que Jesus trouxe. Hoje, o conhecimento que Jesus nos trouxe está expandido no livro de Urântia. Né? Então, vamos continuar aqui. Sou também o verdadeiro pastor que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. O ladrão entra no abrigo apenas para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que todos vós possais ter a vida. Então, tá bem claro. Jesus veio nos trazer a vida eterna, salvar, né, a nossa alma. Né? Isso aqui combina com o que a gente já tinha falado antes e com o tema da palestra, que é a sobrevivência da personalidade. E tê-la mais abundantemente. Aquele que é um mercenário, quando chega o perigo, fugirá e deixará as ovelhas serem dispersadas e destruídas. Mas o verdadeiro pastor não fugirá quando o lobo vier. Ele protegerá o seu rebanho e, se necessário, dará a própria vida pelas ovelhas. Em verdade vos digo, amigos e inimigos, eu sou o verdadeiro pastor, conheço os meus e os meus me conhecem. Não fugirei em face do perigo, concluirei essa obra satisfazendo a vontade do meu Pai. E não abandonarei o rebanho que o Pai confiou à minha guarda. Então a gente vê aqui que Jesus está, mais uma vez, falando que essa é a vontade do Pai, salvar a vida, né, daquelas pessoas que acreditarem nele. Eu não consigo ver de uma maneira diferente, talvez, né, as pessoas tenham aí uma forma diversa de ver isso aqui, mas para mim o contexto e o significado das palavras me levam diretamente a essa forma de raciocínio. Bom,
A gente vive aí tateando, buscando a vontade de Deus, de uma forma mística, né? Como se a cada passo que eu for dar, eu tenho que saber, será que Deus quer que eu dê um passo com a perna direita ou com a perna esquerda? Será que Deus quer que eu coma pão com manteiga ou pão com requeijão? Será que Deus quer que eu perdoe ou não perdoe? Que eu vá de carro ou que eu vou de metrô? Algumas pessoas acham que ser guiados pelo Espírito é isso, é tentar se conectar de uma maneira mística ao ajustador. Porém, o livro nos diz que isso não é algo que está acessível a nós. Que o mecanismo de espiritualização do homem acontece através da mente consciente, da mente clara e objetivamente instruída, que através da instrução nós atingimos ali a realidade dos valores através de coisas, né, textos, ideias, representações. Essas representações, por sua vez, possuem significados, cada uma possui significados, coisas, processos materiais possuem significados materiais, algumas coisas, processos materiais podem ser usadas para representar realidades espirituais que vão ter significados espirituais. E valores, né? Vão ser expressos valores espirituais. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Ela diz para nós ali, através de uma representação de um acontecimento físico, ela traz para a gente um significado espiritual. O significado espiritual é do perdão de Deus. E ela traz para nós valores que nós podemos aplicar em nossas vidas. Né? O valor da misericórdia do Pai, o valor do perdão, o valor da compreensão, né? Tudo isso são valores que eu posso entender nessa parábola. Como eu sou uma pessoa que tem uma mente reflexiva, eu posso olhar para dentro de mim e posso ali a aplicar isso na minha vida. Quem me ajuda a discernir esses valores do que seja bom, belo e verdadeiro é o ajustador do pensamento. Ele que consegue discernir isso de uma forma mais abrangente, mais perfeita do que eu. Então, o ajustador ele se esforça para que eu tenha isso. E para que eu possa compreender e acessar ali o que o ajustador está querendo me passar, eu preciso estar conectado, buscando o espiritual. Eu não posso simplesmente ter uma mente material e querer perceber valores espirituais. Porque muitas vezes o que a palavra, né, espiritual vai me dizer não faz sentido para o meu intelecto material, simplesmente. Um exemplo disso seria, né, orai por aqueles que vos perseguem. Isso não faz sentido para uma mente puramente, totalmente material. Fazer o bem para os vossos inimigos. Que sentido isso vai fazer para uma mente material? Então, isso é um valor espiritual. Faz sentido para aquelas pessoas que estão buscando se espiritualizar. Isso vai trazer para mim, esse valor vai trazer para mim um choque entre a minha realidade lógica, né, da minha pessoa material, e vai trazer também um valor espiritual. O ajustador está tentando me ajudar ali a compreender o valor disso. Olha, é valoroso você ser amável com vossos inimigos. E aí, humanamente falando, fala assim, mas aí eu estou lascado, eu não posso ser assim, porque senão eles vão me dominar. Mas ele falou assim, cede a outra face. Isso tem um valor espiritual.
humano não entende, às vezes é loucura, as coisas de Deus são loucura aos olhos humanos, que não passaram ainda pelo renascimento o espiritual, né? Então, o que acontece? Esses valores, eles vão vir, vão se chocar conosco, e à medida que a gente toma a decisão por seguir esse valor, é que eu formo a minha alma. É assim que funciona, tá? Então, o que eu posso aqui, né, é ler um texto e buscar nesse texto o guiamento do ajustador do pensamento, pois é através da verdade que eu posso acender a beleza e a bondade. E buscar, através do texto, primeiro, o significado, para que eu possa compreender da maneira correta o ensinamento correto. E depois, buscar uma aplicação disso, um valor que faça sentido para mim. É aí que reside a transformação que vai acontecer na minha mente. Pois, através do meu intelecto, eu compreendi um valor espiritual que seja bom, belo e verdadeiro. Através da minha personalidade, eu me esforço para dominar a matéria e fazer com que o meu corpo consiga transcender aquele significado antigo material e trocar ele por um significado mais avançado espiritual, um significado mais elevado, um significado mais parecido com os valores de Deus. É assim que se dá a espiritualização da nossa mente. E essas são as ações que eu faço para demonstrar que eu quero me tornar como Deus. Não adianta eu dizer isso e quando eu me encontrar com o valor, eu falar assim, não vou, porque isso é difícil. Porque eu vou saber no intelecto, mas não vou fazer. Isso me qualifica como uma pessoa hipócrita, que sabe e não faz, ou que cobra dos outros, mas não faz para si mesmo. Vocês conseguem entender isso dessa forma? Então, tem que ter coerência entre o que eu falo e o que eu faço. E é isso que o livro quer nos dizer, pois Deus conhece as nossas intenções. Entendeu? Então, não é nem só pelas obras e nem só pela graça. A graça permite que a porta esteja aberta. Ok? Mas só que através da minha vontade demonstrada através das minhas ações é que eu entro nessa porta. Tá joia? Então, assim, não é só por eu fazer as boas ações, desconectada de uma vontade de agradar a Deus, porque, querendo ou não, eu posso fazer ações que, diga-se de passagem, sejam nobres, tá? Ações nobres com intenções que não sejam muito nobres. Vamos supor, eu quero vender alguma coisa para a pessoa. Se eu tratar ela de uma maneira mal educada ou então sem o devido respeito, essa pessoa não vai comprar de mim. Como eu tenho a intenção de vender para ela, eu vou tratar ela de uma maneira mais educada, mais amorosa. Eu vou ali ter um comportamento que é bom, mas com a motivação que não é a motivação que faz a alma. A motivação que faz a minha alma, que me faz entrar na graça de Deus, é a motivação de querer me tornar perfeito como Deus é perfeito, não esperando algo em troca. Por isso que o livro fala, né? Fazer o bem sem esperar algo em troca. Isso é parte da espiritualização, tá? Então, assim, é assim que se espiritualiza a nossa mente. Mas o que acontece? Esse caminho, ele não é, como eu disse, lógico para todas as pessoas. Ele vai ser lógico, ele vai ser agradável àqueles que querem se tornar perfeitos como o Pai é perfeito. Existem, infelizmente, irmãos nossos, pessoas próximas, que não vão querer isso. Elas vão preferir ficar na lógica humana, na lógica material, na lógica terrena, e não vão ascender a esses valores. Muitas vezes até compreendem, mas elas não aceitam. Então, o Jesus sabe, né?
que muitos que virão até ele não aceitarão isso. E que não serão salvos. É normal isso. Pois ele respeita o livre-arbítrio de cada um. E por que eles não serão salvos? Porque muitas vezes eles vão entender isso, mas não vão praticar. Eles não vão demonstrar vontade. Lembrando, Deus sabe a intenção daquela pessoa. Se muitas vezes ela quer muito fazer isso, mas ela não pode fazer isso, é outra situação. Mas muitas vezes ela está aqui buscando entender o que aquilo vai modificar alguma coisa de valor na vida dela e ela não quer abrir mão daquilo, ela está preferindo o valor material ao valor espiritual. Então, ela está deixando claro, olha, isso aqui eu não abandono. Se ela não abandona, fala assim, ó, venha comigo, deixa isso. Você fala assim, não, fico com isso e não vou contigo. É mais ou menos por aí, né? Então, por isso que a gente tem que ler o livro pela ótica dos condicionantes. Quando Jesus fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é um condicionante. Não adianta querer chegar lá por outro meio, não vai ter como. Por quê? Isso é uma condição, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, né? De todo o teu entendimento. Ele está falando todo. Todo. São condicionantes. Por quê? Porque ele precisa, né, dessa fidelidade, dessa entrega por inteiro nossa. Ele precisa ter certeza que eu quero ir. Eu quero ir, eu não posso querer 50%. Eu não posso querer 70%, né? Eu não posso querer nem 99,9%, eu tenho que querer 100%. É assim que funciona, tá, gente? Sei que são palavras duras, mas eu não posso realmente chegar aqui e contar uma historinha que seja apenas fácil de ouvir. Documento 140, 320 diz assim: no grande dia do julgamento do reino, muitos dirão a mim: nós não professamos em vosso nome e pelo vosso nome não fizemos obras maravilhosas? Olha, eles fizeram obras pelo nome de Jesus. E olha o que Jesus continua dizendo: contudo, serei obrigado a dizer-lhe: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que sois falsos instrutores. E todo aquele que ouve essa instrução e sinceramente executa a sua missão de me representar diante dos homens, do mesmo modo que eu representei o meu Pai para vós, terá uma entrada ampla no meu serviço no reino do Pai Celeste. Então, assim, depende da minha motivação. Também não é só chegar aqui, agora eu vou fazer as obras e vou entrar. Não, é a minha entrega por completo, mais o meu serviço desinteressado. O meu serviço por amor à verdade, à beleza, à bondade. Isso é uma metanoia, né? Uma transformação de mente, uma transformação de coração, uma transformação de motivação, né? O que Jesus chamou de novo nascimento, né? De conversão também, ou de novo nascimento. É assim que vai acontecer. E com sinceridade, pois ele conhece. Se em algum momento você deixou de querer um pouquinho, deixou de querer, já não é mais a totalidade da sua vontade. Então, a gente tem que realmente estar ciente. Eu quero isso? Quero. Então, eu vou lutar por isso com todas as minhas forças. O simples fato de eu procurar aqui um texto no livro de Urântia que me mostre o contrário disso, já me demonstra que eu já demonstra implicitamente que eu não estou muito de acordo em me entregar totalmente, porque eu quero arranjar um texto que me fale que o caminho é mais largo, que o caminho, né, não pode ser assim. Mas eu digo, tem que passar aqui pelo crivo de todas as partes, né? O livro não vai se contradizer. Então, a gente pode ver aqui, ó, ele está falando com pessoas que fizeram obras maravilhosas, que achavam que estavam fazendo ali a vontade de Deus, né? Mas não estavam sendo sinceros.
Olha essa outra passagem, né? No documento 166, tópico 3, parágrafo 4. Eu vou ler de forma pausada para ficar bem inteligível aí, né? O texto é de fácil compreensão. Ele começa assim, atenção. Todavia, o perigo para todos aqueles que adiam a sua entrada no reino repousa aí. Enquanto continuam a buscar os prazeres da imaturidade e a permitir-se satisfações egoístas, havendo recusado-se a entrar no reino como uma experiência espiritual, eles podem posteriormente buscar a entrada nele, quando a glória do melhor caminho tornar-se revelada na idade que virá. Por essa razão, aqueles que tiverem desdenhado do reino, quando eu estive aqui, à semelhança da humanidade, quando buscarem encontrar uma entrada por ter sido revelada, à semelhança da divindade, então eu direi a todos esses egoístas: eu não sei de onde sois. Vós tivesseis a vossa oportunidade de vos preparar para essa cidadania celeste, mas renegaste todas as ofertas de misericórdia. Vós rejeitaste todos os convites para entrar enquanto a porta estava aberta. Agora, para vós que recusastes a salvação, a porta está fechada. Essa porta não está aberta para aqueles que querem entrar no reino pela glória egoísta. A salvação não é para quem não está disposto a pagar o preço da dedicação de todo o seu coração de fazer a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do meu Pai, né? A gente viu lá, a vontade do Pai é que ninguém se perca, todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Então, poxa, se essa é a vontade do Pai, eu vou me esforçar para aprender essa verdade, para que eu possa ajudar, de alguma maneira, a espalhar essa verdade para as outras pessoas. Assim eu estou ajudando a fazer a vontade do Pai. Eu vou ter êxito, vou ser muito exitoso, eu não sei, mas a minha intenção é que muitas pessoas se salvem. É isso que ele está falando. Cara, você está aqui no meio de uma seara gigante. Está aqui também. Você tem uma pá, você tem uma foice, você tem aqui ajuda na colheita. Mas não, eu chego, fico de braço cruzado. Não dá, né? A vontade do Pai é essa. Que eu vá e ensine, assim como Jesus ensinou. Salva essas pessoas. Elas não estão conseguindo captar valores, elas não estão conseguindo se espiritualizar, elas não estão conseguindo se salvar. Ajude-as a se salvarem, ajude-as a captarem valores, ajude-as. Eu posso fazer isso? Posso. Para quê? Para quê? Para que elas se salvem. O que é preciso? É preciso que eu as ame. Mas não que eu as ame só materialmente, é preciso que eu ame a alma delas. É preciso que eu ame a sobrevivência delas. É preciso que eu queira a sobrevivência delas, assim como o Pai quer a sobrevivência delas. É por isso que eu vou me dedicar não só a ler o livro de Urântia, eu vou me dedicar a aprender o que ele ensina para que eu possa ensinar para os outros, para que eles também possam ter um discernimento espiritual um pouco mais apurado, para que eles possam ter um pouco mais de claridade espiritual para tomar melhores decisões. Porque no mundo onde a gente vive, dentro dessa caverna escura, tudo que a gente vê é sombra. É difícil tomar alguma atitude de valor espiritual. Vocês conseguem entender isso? Então, a vontade do Pai. Ou eu posso dizer que não é da vontade do Pai que o outro se salve. Olha aí. Então, isso é uma inferência totalmente coerente com o livro de Urântia, com o motivo do livro de Urântia, com o motivo de Jesus, o motivo explicado por Jesus, o motivo que Jesus colocou na vida dos apóstolos, dos discípulos e de todos aqueles que chegam até aqui. Você é o sal da terra, é a luz do mundo. Não adianta ser isso, né? E ficar para si. Se você não vai lá no seu trabalho ajudar aquela pessoa que está tentando encontrar Deus, se você não vai clarear, né, em cima do alqueire, onde todos possam ver a sua luz.
Ou você tem medo da repercussão de ser um filho de Deus, de ser um representante de Cristo, pode fazer no seu ambiente de trabalho? Será que dessa forma você não está priorizando o seu trabalho a Cristo? A gente tem que pensar nisso, porque eles são condicionantes. E muitas vezes eu fico, né, por conta de alguém que não me falou isso. Eu poderia ter escutado isso e falar assim, gente, realmente eu vou me converter dessa minha forma de pensar. Senhor, me dê forças, eu quero seguir a Ti. É difícil para mim algumas atitudes, mas eu sei que o Senhor me ajuda. E aí que a gente vai. Então, continuando aqui a leitura. Quando no vosso espírito e na vossa alma tiverdes dado as costas ao reino do Pai, é inútil, com a mente e com o corpo, ficar diante dessa porta e bater dizendo, Senhor, abre para nós. Né? Nós também gostaríamos de ser grandes no reino, então eu declararei a vós, né, que vós não sois do meu aprisco, e não vos receberei para estardes entre aqueles que lutaram a boa luta da fé e ganharam a recompensa do serviço não egoísta ainda na terra. Gente, documento 166, 3, 4. Documento 166, 3, 4. Está escrito em português, está escrito de forma clara. Basta ler com bom coração. Se você não conseguir entender o valor espiritual disso aqui, eu recomendo a ti que ore a Deus para que ele possa desobstruir a sua visão, porque tá claro, não tem interpretação que eu precise fazer, a menos que eu queira distorcer o significado dessa palavra. Isso por si só já denota que eu não quero trabalhar, que eu não quero participar com Jesus desse trabalho do reino. E aí você já sabe o que acontece. Pessoas indispostas, né? E eu não vos receberei para terdes, né, para estardes entre aqueles que lutaram a boa luta da fé e ganharam a recompensa do serviço não egoísta ao reino, ainda na terra. E quando disserdes, não bebemos e comemos contigo, e tu não ensinaste nas nossas ruas, então, novamente, eu declararei que vós sois estrangeiros espirituais, que não fomos companheiros no serviço da administração da misericórdia do Pai na terra, que eu não vos conheço. Pessoal, olha aqui um condicionante. Eu tenho que ler o livro através desse prisma, porque eu posso me tornar um PhD em cosmologia, um PhD em deidades, um PhD em tudo isso. Se eu não tiver esse condicionante, o que vai acontecer comigo? Olha o que Jesus está dizendo. E quando disserdes, não bebemos, não comemos, tu não ensinaste nas nossas ruas? Então, novamente, eu declararei que eu não vos conheço, e que então o juiz de toda a terra dirá a vós, afastai-vos de nós, todos vós que desfrutaste das obras da iniquidade. Eu não estou falando aqui para pessoas que são, que têm uma vida fácil, longe de Jesus, ele não está falando para pessoas que vivem no mundão, ele não está falando aqui para pessoas que estão lá na balada, ele está falando diretamente com pessoas que estavam ali envolvidas com o reino. Vocês estão entendendo isso? Ele está falando com pessoas que vão chegar para ele e vão ter argumento para falar assim, olha, nós estávamos lá, nós falamos de ti na sala Zoom, nós falamos de ti ali e fomos até em grupos presenciais. Ele está falando assim, eu não vos conheço. Por quê? A gente precisa trabalhar isso de uma maneira clara, porque essas palavras, eu repito, não me parecem ser, de maneira alguma, brincadeira. Essas palavras parecem ser muito sérias e elas têm que ser encaradas
com sinceridade, pessoal. Tem que ser encaradas com um verdadeiro peso que elas têm. Olha só o que está escrito no documento 153.3.5. Não sabes que toda planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada? Volta a tua atenção para aqueles que querem conhecer a verdade. Tu não podes obrigar os homens a amar a verdade. Muitos desses instrutores são guias cegos. E tu sabes que, se um cego guia outro cego, ambos caem no fosso. Cegueira, nesse aspecto aqui, é cegueira espiritual. E eu não digo somente uma cegueira espiritual, porque a gente sabe que o pior cego é aquele que não quer ver, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela tem discernimento, mas ela não faz. Esse é o pior tipo de cego. Ele tem até o discernimento, mas ele acha difícil. Ah, mas e aí, quem é que pode fazer isso? Ué, para mim eu sei que eu não posso, mas ele pode. É ele que vai me dar a força. E isso é literalmente andar pela fé. Eu, por mim mesmo, eu não posso. Eu sei, eu tenho certeza que eu não posso. É por isso que eu me apoio em Jesus. É por isso que eu necessito dos irmãos para congregar e fortalecer minha fé. É por isso que eu preciso ouvir essas palavras, para que eu possa voltar para a seara, porque eu sei que lá na seara está cheio de lobos vorazes. Esses lobos não são só as pessoas que podem me fazer mal, são todas as minhas paixões da carne, que elas vão tentar, de qualquer forma, me tirar do caminho de Deus. Elas vão me tirar. E aí o que acontece? Eu sei que isso é difícil para mim, mas eu quero tentar enganar a minha mente e continuo tentando seguir a Deus, só que flexibilizando o caminho e ensinando isso para outras pessoas. Dessa forma, eu estou me caracterizando como um falso instrutor e como um guia cego. Porque, além de ver, eu nego o que eu vi. E aí, o que acontece? Tanto eu quanto aqueles que foram instruídos por mim caem no fosso. Olha a responsabilidade dobrada que eu tenho. Você está vendo? Olha a responsabilidade dobrada que nós temos. Por isso que não pode ser 99% do coração, não pode ser 99% do intelecto, não pode ser 99% da alma. Tem que ser 100%, porque esse 1% aí que você vai deixar de consagrar a Deus, ele vai fazer, né, com que você caia em algum momento. Bom, como eu tinha dito, esse trecho está dentro de um contexto, né, na qual Jesus ele começou ali a pregar de uma maneira mais incisiva, e ali começava uma perseguição mais voraz, tanto a ele, né, a pessoa dele, mas aos ensinos que ele estava trazendo, né? Então, essa perseguição, ela aumentava, ela crescia de maneira exponencial agora. E Jesus já sabia que não tinha como voltar. As pessoas já tinham entendido que o caminho é estreito, eles queriam que o caminho fosse, né, assim, de uma maneira mais flexibilizada, né, ali, de uma maneira de falar que não fosse tão radical. Então, o que acontece? Ele não voltaria, não retrocederia à vontade do Pai, falou assim, agora é ir, não tem outro caminho, é a morte, né? Essas pessoas, elas vão realmente lutar pelo o que é os valores que elas preferem. Eu estou trazendo valores que elas não querem, elas não vão aceitar isso, porque incomoda ficar ouvindo a verdade para quem não tem esse valor dentro de si. Entendeu? Incomoda você saber que você está negando a Deus toda vez. Então, eu falo assim, elimina essa pessoa que é um calo no meu sapato, um calo no meu pé. Né? Elimina, tem que tirar isso, porque... E é justamente o que eles fizeram.
Muitas perguntas foram feitas para Jesus, aqui no documento 153, que trata sobre a crise de Cafarnaum e sobre o sermão que marcou uma época, né? Onde Jesus fala para eles, né? Não é uma questão de ter uma vida boa na terra. Aquele que não comer do meu sangue, não beber do meu sangue, não comer da minha carne, ou seja, não participar comigo, né? Da verdade do Pai, da vontade do Pai, né? Esse não tem parte comigo. Quando as pessoas entenderam, né, eles até tentaram trazer para o lado material, como é que a gente vai comer do seu corpo? Como é que a gente vai beber do seu sangue? Ele ensinou, falou assim, não é isso. É uma transformação de interior. Vocês trocarem, morrer para si mesmo, reviver para Deus. Quando eles entenderam isso, eles falaram, não, eu não quero isso. Eu não quero isso, eu quero um Messias temporal, alguém que cure as nossas doenças, alguém que mate a nossa fome, mas eu não quero ter que fazer alguma coisa para isso. Jesus estava mostrando a porta aberta. Ele falou assim, eu não tenho disposição para entrar, porque para entrar nessa sua porta, como, né, a lei da física lhe diz que eu não posso estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo, então para eu estar aí do seu lado, eu tenho que deixar as coisas que são minha preferência. No caso de Mateus, o coletor de impostos, para estar com Jesus, ele teve que deixar a coletoria. Pedro, que era pescador, para estar com Jesus, ele teve que deixar as redes. E assim todas as pessoas que, dentro daquele contexto, queriam estar com Jesus, elas tinham que abandonar o velho eu para abraçar o novo eu, a pessoa renascida. Isso é renascer do Espírito. Algumas dessas perguntas, né, provinham dos seus discípulos perplexos, mas a maioria vinha da parte dos descrentes capciosos, né, aqueles que queriam ali pegar Jesus em alguma armadilha. Mas a pergunta é, por que os discípulos demonstravam tanta perplexidade? Não seria porque eles haviam alimentando expectativas que não foram realizadas por Jesus? Eles esperavam uma coisa, eu estava aqui lendo, de repente eu me cai a ficha do lado espiritual, dos valores espirituais e da necessidade que eu tenho de sair da caverna. A necessidade que eu tenho de renascer em espírito. Essa perplexidade chegou até Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Ele relatou isso de uma maneira, eu penso que seja, pode ter sido literal, mas serve também como figurativamente falando, porque ele entendia a verdade de uma forma e quando ele captou o lado espiritual da verdade, ele caiu do cavalo. Ele quebrou seu paradigma, ele ficou cego. Ele fala, fiquei cego, não conseguia ver mais nada. Aí ele foi ter com a outra pessoa que fez ele recobrar a visão, só que agora ele via de uma maneira espiritual, de uma maneira com significados e valores diferentes. Né? Paulo, pelo livro de Urante, a gente sabe que ele cometeu algumas confusões ali e, bom, mudou alguma parte da história, mas ele foi a pessoa que mais se entregou para o trabalho de disseminação dessa verdade. Por mais que ele tenha ali confundido algumas coisas, a vontade dele de fazer isso, ele não mediu esforços. E os resultados a gente sabe, né? Basta olhar. São resultados. Hoje a gente vê o cristianismo quase no mundo inteiro. Não parou por aí, né? Nesse mesmo desfecho desse episódio, a gente sabe que foi esmagador para os próprios apóstolos, né? Aqueles que estavam mais próximos de Jesus, né? E por que isso aconteceu? Porque no mesmo dia eles viram
milhares de pessoas, né? O texto fala ali de mais de 5.000 pessoas presentes naquele ali de seguidores de Jesus. E as deserções desse pessoal eram a rodo, ao passo que ficaram, se ficou muito, ficou centenas, né? Eu não me lembro certinho o texto, mas ficou menos de milhares. E eram muitas pessoas que seguiam Jesus. E aquelas pessoas ali próximas a Jesus, elas iam embora. Isso deixou os discípulos totalmente esmagados por dentro, estraçalhados, né? Então, é isso que a gente precisa ver. Existem realmente pessoas que vão entrar em conflito com os valores espirituais e vão, infelizmente, escolher ficar na matéria. De qualquer forma, elas precisam fazer essa escolha. Elas precisam ter uma oportunidade ampla e clara de fazer essa escolha. O livro está aqui para isso. Um instrutor da verdade está aqui para isso, para instruir essas pessoas, para mostrar a elas, olha. Agora, claro, eu estou falando aqui, como eu disse, essa é a minha melhor, o resultado do meu melhor esforço para compreender isso. Eu cheguei até aqui. Pode ser que a minha compreensão ainda esteja incompleta? Pode. Pode ser que a minha compreensão esteja equivocada? Pode. É por isso que eu vou chegar para vocês e vou falar, leiam o livro, busquem o contexto do livro, busquem com sinceridade, busquem conhecer isso. Agora, coloquem Deus em primeiro lugar. Porque, para mim, isso faz sentido dessa maneira. Por quê? Porque eu tenho vontade de ir e tenho medo que algum vacilo meu me tire. Eu não quero ficar cometendo esses tropeços, nem ser pego de surpresa. Ah, mas você não sabia? Não sabia. Mas estava escrito lá. Por que você não leu? O que eu vou dizer como desculpa? Eu vou falar, porque o livro era grande demais? Ué, ele vai falar assim, isso mostra o quê? Que você é preguiçoso. Eu vou falar assim, porque eu não tinha tempo. Falei o churrasco, e as festas, e a TV, e a Netflix. Para isso você tinha tempo. Agora, para salvar a sua alma, para trabalhar para o reino, você não tinha? Ué, de qualquer forma eu tenho que fazer escolhas. No momento que eu estou assistindo a minha Netflix, ou que eu estou ali no churrasco, eu estou fazendo uma escolha. Se eu não busquei em primeiro lugar o reino, se eu não busquei em primeiro lugar a salvação da minha alma, é aí onde reside o perigo. Porque eu vou ter que falar em algum momento, olha, eu não busquei, por quê? Porque realmente eu estava em outro lugar. E você estava em outro lugar obrigado? Não, eu escolhi. Então, é isso. O livro fala claramente, né? Que o reino do céu é como uma pedra de grande valor. Aquela pessoa que a encontra vende tudo o que tem para comprar aquela pedra. O que você vendeu até agora para comprar aquela pedra? Bom, tem mais slides aqui, vamos ver aqui. O que vai vir pela frente aqui? Sobrevivência do eu humano, né? O que provém do Pai é eterno como o Pai. É o ajustador, é eterno como ele. A personalidade é eterna como ele. A identidade, que sou eu, ela não é eterna como o Pai. Ela é eternizável, ela pode se eternizar. De acordo com, né? Aí a gente vai ver. Mas continuando, tá? Escolha humana de aceitação ou rejeição do destino. Então, eu posso escolher ou rejeitar o destino, né? Olha só o que ele diz. Tendo surgido em resposta à vontade do Pai, a personalidade atingirá
o destino até a deidade, né? A personalidade. Mas o homem deve escolher se ele estará ou não presente à realização desse destino, que é a sua identidade. Se ela vai estar ou se ela não vai estar presente nesse destino. Na falta de uma escolha, né, dessa escolha, a personalidade alcança a deidade experiencial diretamente, tornando-se uma parte do Ser Supremo. O ciclo está pré-determinado, mas a participação do homem nele é opcional, pessoal e experiencial. Continua, né? Vamos lá. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é justamente isso. Eu tenho a possibilidade, tá? A verdadeira liberdade de escolher ir com Deus, coisa que os demais animais que não têm uma mente reflexiva, que não podem fazer escolhas, não podem ter essa liberdade. E essa realmente é uma responsabilidade, uma oportunidade, uma responsabilidade cósmica suprema, porque eu estou agindo de forma conjunta com Deus na criação da deidade suprema, né, do Deus supremo. Para se tornar real, depende da integridade. Olha só, essa palavra está aqui em maiúscula, né? Integridade da vontade humana, da sinceridade. O ajustador depende da sua sinceridade. Na fidelidade da escolha, o pai depende da fidelidade da escolha. Da firmeza e sabedoria das decisões, ações. O Ser Supremo depende disso. Está no documento 112, tá, pessoal? Leiam depois, vocês vão ver isso aí. Então, e dessa forma, eu só resumi. Então, o que significa integridade? Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, que está na sua plenitude, inteireza, tá? Então, o que acontece? A diferença essencial entre o homem e um sistema de energia é essa. O sistema de energia ele continua, mas o homem não. O homem tem a escolha. O homem tem tudo a ver com a determinação do seu próprio destino. E a única forma dele demonstrar isso é através das suas ações, decisões. Tá joia? Os seres humanos, dentro de uma perspectiva cósmica, nascem, vivem e morrem no instante relativo de tempo. Eles não perduram. Contudo, a personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma moroncial, que, em associação com o ajustador do pensamento, é criado como um veículo para a manifestação da personalidade. Aí é a criação da alma, né? Como a gente já está aí, de uma forma mais clara na nossa mente. Sabe que a alma é formada por uma cooperação consciente da mente com o ajustador. E a personalidade escolhe ser conduzida pelo ajustador através da mente que discerniu os valores ali, os significados e os valores. Então, eu escolho aquilo. Por isso que Deus revela a verdade, para que eu possa fazer melhores decisões. Porque decisões boas, diferentes da vontade do Pai, é o mal. E Deus não experiencia o mal. Entendem isso? Deus experiencia o que é bom. Por isso eu tenho que ter realmente a revelação da verdade, para que possa me guiar. E aí é onde a gente vê, né? Eu posso inferir que a vontade do Pai seja, né? Que a vontade do Pai é que eu demonstre vontade, que eu seja sincero, que eu tenha fidelidade a Ele e que eu demonstre firmeza na minha escolha. Na minha opinião, sim, eu posso inferir isso.
Isso se transforma em valores para mim, valores espirituais? Sim. Eu já tenho esses valores? Muitas vezes não. Então eu vou em busca desses valores. É aí onde acontece o meu crescimento espiritual. É aí onde eu vou me identificar com os valores espirituais. É aí onde eu vou dar oportunidade do Espírito me guiar para um norte. Porque sem saber disso, muitas vezes eu posso estar sendo guiado por valores que são puramente humanos, terrenos, e não é assim que acontece, porque esses valores eles podem ser maus. Documento 166, 3.3 diz assim: mantendes também entre vós um outro ditado que contém muita verdade. O caminho que conduz à vida eterna é reto e estreito, e a porta que leva até lá também é estreita. E desse modo, entre aqueles que buscam a salvação, poucos podem encontrar a entrada por essa porta. Pois também tendes o ensinamento, vós também tendes o ensinamento de que o caminho que leva à destruição é aberto e a entrada que se abre para ele, sendo ampla, muitos são os que escolhem ir para tal caminho. E esse provérbio não é desprovido de significado. Mas eu declaro que a salvação é uma questão decidida muito mais pela vossa própria escolha pessoal. Mesmo a porta do caminho da vida sendo estreita, ainda é suficientemente ampla para admitir todos os que buscam sinceramente entrar, pois eu sou essa porta. E o Filho nunca irá negar a entrada a nenhum filho do universo que, por meio da sua fé, esteja buscando encontrar o Pai por intermédio do Filho. Graças a Jesus, nós podemos chegar lá. Mas nenhuma pessoa que encara isso como uma oportunidade e assim, porque Deus me ama, depois eu busco isso. Quando estiver próximo da morte, lá eu decido que eu vou querer ir. Tem que ser um pouco coerente, né? Vamos ser um pouco coerente aqui. Não é assim que funciona. Por esse texto aqui, dá para a gente entender que não é assim que funciona. Se por esse texto não der para entender, os outros textos que eu citei antes, dá para entender isso. É você que vai ficar brincando de ser salvo? É você que vai ficar dando corda, dando facilidade para um destino fatídico? Bom, se você for um dos muitos que vão entrar pela porta larga, eu fico triste porque gostaria de ter todos os meus irmãos comigo, mas não sou eu que vou impedir as suas escolhas, porque nem o Pai faz isso. Então a gente precisa entender que isso aqui são condicionantes, tá? Condicionantes. Observem bem a integridade, né? A palavra integridade. Observem bem isso. E aí eu te pergunto, né? O caminho, ele parece largo ou estreito? Aqui está, né? Eu peguei essa imagem na internet, né? Então, assim, aqui no caminho que leva à salvação, eu tenho aqui, né, a graça de Deus que abre esse caminho, né? Eu fui salvo, né? Mas eu tenho um processo de santificação, né? Um processo de glorificação, vai, né? O livro não fala exatamente desses termos, né? Mas depois a gente pode aprofundar nesse tema, que faz sentido. E aqui a salvação pelas obras. As obras dissociadas de Deus. Não quer dizer que no caminho estreito eu não tenho que fazer obras. Não. Por quê? Porque a gente já sabe que dizer que quer e não agir em conformidade com a sua vontade te caracteriza como um hipócrita. E mostra que você não quer. Tá?
Então, a gente tem aqui os dois caminhos. Necessário ficar esperto. Bom, pessoal, é isso. Esse é o recado que eu queria dar. Obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham compreendido esse recado. Quero dizer que eu não tenho a pretensão de dizer que sou melhor ou pior do que ninguém. Eu estou aqui apenas como um instrumento para trazer esse prisma, como eu disse, esse prisma, porque eu acho que ele é importante para a salvação de nossas almas. Tá bom? Se você pensa diferente, eu te respeito. Gostaria realmente que você se esforçasse para trazer um estudo coerente, né, com o livro, que mostre o contrário disso. Eu prometo que vou escutar com toda a minha atenção e com todo o meu coração. Mas até que alguém me mostre algo de uma maneira convincente, eu vou ficar com a vontade que eu discerni aqui do Pai, que para mim faz um link em todo o livro, tá bom? Agradeço pela audiência de vocês e oro pela saúde espiritual de cada um e para o crescimento espiritual de cada um, para que Deus nos fortaleça em fé, nos fortaleça em vontade. Um grande abraço a todos, um amoroso abraço aí, até a próxima. Valeu.